Como eu prometi, estou aqui para contar essa linda história sobre a Páscoa. Vocês estão preparados? Então chama todas as crianças da casa e juntos vamos passear por essa linda história que está lá na nossa Bíblia, em Êxodo 11:12. Vocês sabiam que a Bíblia é a palavra de Deus para nós? Então, por isso, vamos aprender um pouquinho mais dessa palavra? Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês para cantar um lindo corinho que diz assim: alô, alô, aqui estamos nós. Vamos juntos preparar o nosso coração e louvar ao Senhor? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Crianças, a nossa história tem a ver com um povo, o povo de Deus, mas ela aconteceu há muito tempo atrás. Como a tia disse que a nossa história tinha a ver com a forma que eu estava vestido, eu vou contar. Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia como escravo lá no Egito, escravo do malvado faraó. E nossa história também tem a ver com esse animalzinho lindinho, que é o cordeirinho. Esse cordeirinho tem tudo a ver com a nossa história de hoje e tudo a ver com a Páscoa. Por isso a tia se caracterizou assim, com essa roupa. Mas antes de começar a nossa história, vamos aprender o nosso versículo? Olha só, criança, o nosso versículo se encontra lá em João 1:29, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vamos novamente, todos juntos agora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Agora só vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vocês conseguem falar o versículo sozinho? Vamos juntos? Como eu já disse antes, crianças, todos os anos a gente faz uma grande celebração de Páscoa lá na igreja. E quem esteve o ano passado se lembra da história que a tia Helenilda contou, de Josué e seu cordeirinho Lambe. Josué e sua família viveram no Egito na época em que o povo de Deus era escravo. E foi lá que aconteceu a primeira Páscoa. O povo de Deus, crianças, morava no Egito quando Faraó resolveu escravizá-los. Nessa época, muitos dos israelitas nem se lembravam de Deus. Muitos até adoravam e serviam os deuses do Egito. E tinha muitas crianças que nem sabiam que existia o Deus verdadeiro. Porque os deuses do Egito eram deuses falsos, que não podiam ver nem ouvir, e nem atender os seus pedidos. E o povo de Deus sofria muito na mão de Faraó. Como escravos, eles eram obrigados a trabalhar nas obras de Faraó. E era Faraó quem decidia quem vivia e quem morria. Eles apanhavam quando não faziam aquilo que Faraó queria. Eles sofreram muito. E Deus permitia isso, porque o povo já não se lembrara mais dele. Mas depois, crianças, de muito sofrimento, o povo de Deus resolveu clamar a Deus. Eles se vestiram assim como a tia está vestida, de pano de saco. Esse pano é um pano que incomoda muito, porque ele é áspero. E eles fizeram isso, se humilharam,
bastante, clamaram ao Senhor, pediram perdão, porque se esqueceram dele, e pediram a Deus que aliviasse o seu sofrimento e mandasse um libertador. E Deus do céu ouviu o clamor daquele povo, que depois de muito tempo era escravo do Egito. E Deus mandou Moisés. Deus mandou Moisés, seu servo, para libertar o seu povo. Moisés foi até Faraó e disse: Faraó, Deus disse que você deve libertar o seu povo e deixá-lo ir e adorá-lo no deserto. Mas Faraó, enfurecido, não deixarei o povo ir. E Deus mandou então 9 pragas para atingir todo o Egito. E todo o Egito e seu povo do Egito sofria com as pragas que Deus mandara. Só quem não sofria com as pragas era o povo de Deus. Mas mesmo assim Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir. Então Deus falou a Moisés que ia mandar a 10ª e última praga. E essa praga, criança, seria a praga mais terrível. Mas o povo teria que fazer tudo aquilo quanto Deus ordenara. E Moisés instruiu a todo o povo o que eles deveriam fazer. Eles teriam que fazer tudo o que Deus mandara, porque a 10ª praga seria a última praga, e depois disso Faraó iria libertar o povo. Então, o povo, sabendo tudo o que tinha que fazer, foram fazer como Deus ordenara. Deus disse ao povo, criança, que cada família tinha que pegar um cordeirinho novo, ou seja, ainda um filhote, de apenas 1 ano, e sacrificar o cordeiro para recolher o seu sangue. Quem lembra da história de Josué e Lambe, sabe que Lambe era o amiguinho de Josué, e que o pai de Josué pegou o seu cordeirinho Lambe para sacrificá-lo. Depois que sacrificou Lambe, Josué ficou muito triste, mas tudo isso tinha um propósito. Todas as famílias israelitas sacrificaram um cordeiro e fizeram tudo que Deus ordenara. Esse sangue do cordeiro teria que ser passado nos umbrais da porta, a parte de cima das portas. E isso seria como um sinal para que a 10ª praga não entrasse na casa e nem atingisse o povo de Deus. A casa teria que ser marcada com o sangue do cordeiro. E depois de marcada com o sangue do cordeiro, todas as famílias tiveram que entrar na sua casa e não sair de lá, até que a praga passasse. E assim fez também Josué e sua família. Eles entraram na sua casa, fecharam as portas e comeram uma refeição como Deus mandara preparar. A refeição era com a carne do cordeiro e o pão sem fermento, de forma que Deus mandou fazer. E todos comeram essa refeição. E quando foi à meia-noite, criança, o Senhor passou pelo Egito, e a 10ª praga aconteceu, e atingiu todos os primogênitos do Egito. Vocês sabiam, crianças, que primogênito é o primeiro filho ou o filho mais velho de uma família? Depois que a 10ª praga passou, todos os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. Todos os primogênitos também dos animais morreram. E Faraó, depois de todo esse sofrimento, depois de toda a dor que estava sobre o Egito, porque todo o Egito chorava a morte de seus filhos, mandou chamar Moisés e disse para Moisés: vá embora com o seu povo e com o seu Deus, vá e pode adorá-lo. E Moisés então deu a notícia ao povo, e o povo se alegrou porque aconteceu tudo aquilo da forma que Deus disse que iria acontecer. O povo saiu de suas casas depois que a praga passou e ficaram muito felizes, porque eles estavam saindo
período de escravidão para um período de liberdade. Deus libertou o seu povo da escravidão do malvado Faraó. E Deus ainda disse: todos os anos comemorem a Páscoa, essa passagem de liberdade da escravidão para uma vida livre, livre também para adorar e servir a Deus. E todos os anos o povo de Deus comemorava essa Páscoa. Vocês sabiam, crianças, que Jesus também comemorava a Páscoa? E que Jesus passou a ser a nossa Páscoa, porque Jesus passou a ser o Cordeiro sacrificado, não para nos libertar de Faraó, mas para nos libertar de outra escravidão, que é a escravidão do pecado. Jesus hoje é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como nós vimos no nosso versículo. Vamos falar novamente? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus se fez de Cordeiro para nos libertar da escravidão do pecado. A Páscoa do Egito foi a primeira Páscoa e Jesus nos ensinou a viver agora a verdadeira Páscoa. Mas essa história a tia Fran vai contar em outro momento. Gostaram da história? E que assim como aquele povo lá no Egito se vestiu de pano de saco, se humilhou e falou com o Senhor pedindo perdão dos seus pecados, que vocês possam se avaliar. Ver como tem sido o comportamento de vocês na escola, com o papai e com a mamãe, com os amiguinhos, na igreja e principalmente se vocês têm agradado a Deus. Que vocês possam falar com Jesus, pedir perdão dos seus pecados e confessá-los ao Senhor, sabendo que Jesus, que é o nosso Cordeiro, está pronto a perdoar, que vocês possam se aproximar dele. Eu deixo aqui um grande desafio, que cada um de vocês grave um vídeo com o nosso versículo e poste no grupo da igreja, para que todos as tias do Ministério Infantil possam matar a saudade de vocês. E quando tudo isso passar, faremos uma grande celebração na nossa igreja, comemorando a Páscoa do Senhor. Tchau!